Tudo bom, pessoal? Meu nome é Diego, a gente está no canal Vida e Reforma. Estou aqui antes para dar um aviso para vocês, para curtirem, compartilharem, comentarem e se inscreverem no canal, tá certo? Muito obrigado por assistir, beijão, um ótimo vídeo pra gente. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego, a gente está no canal Vida em Reforma e aqui a gente está aqui para continuar, né, a série de vídeos sobre teologia histórica e em sequência, né, do tema anterior, que foi o berço do cristianismo. Eu vou falar hoje sobre os pais apostólicos. Alguns, né, vou começar falando sobre alguns pais apostólicos. Como eu já corrigi em outro vídeo, mas vou recapitular também, eu tinha comentado sobre o judaísmo do Segundo Templo, né? E, como eu já disse, vou recapitular, o judaísmo, o templo de Herodes continuava sendo o Segundo Templo, tá? Ele só expandiu o Segundo Templo. Então, o contexto da vida de Cristo e também no período helenístico, né, o intertestamentário, era assim o judaísmo do Segundo Templo e se manteve assim, tá? Até a queda de Jerusalém, que acabou por destruir tudo. Então, vamos lá. Pais apostólicos. Por que esse termo é usado, pais apostólicos? Porque os personagens dessa época, as personagens dessa época, foram os que, a primeira geração pós-discípulos, tá? Eles conheceram os discípulos, os escritos que eu vou citar aqui, as pessoas que escreveram, tá? E nessa época a gente começa a vislumbrar o contexto, né, teológico, doutrinário, que a gente vai observar durante aqui uns 4 ou 5 séculos, temas recorrentes desde essa época aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro documento que eu quero falar sobre é a primeira epístola aos Coríntios de Clemente de Roma. Primeiro, quem foi Clemente de Roma? Tá? Clemente de Roma foi um discípulo de Pedro, na tradição ele é conhecido como discípulo de Pedro. Tá? Foi escrito no final do primeiro século, tá? Final do primeiro século, ou seja, até 100 depois de Cristo, foi escrito no final do primeiro século. A primeira carta dos Coríntios ela tem um tempo um pouco mais prático, tá? Que os Coríntios estavam com o mesmo problema que foi citado na carta de Paulo, né? Que é as divisões. E Clemente estava tentando resolver esse problema também. Ele usava bastante o Antigo Testamento, tá? E também começou algumas citações referentes ao estoicismo, tá? Não que ele origine a sua doutrina no estoicismo, porém o estoicismo passou a ser citado também para uma facilidade de linkar assuntos com o uso dos termos contextuais da época, tá bom? Aí o segundo documento é a segunda epístola de Clemente aos Coríntios, tá? Que também foi escrita por Clemente de Roma na primeira metade do segundo século, tá bom? E tem uma coisa mais pessoal, mais de mudança de vida, que ele exorta sobre a necessidade do arrependimento em vida, a impossibilidade de um arrependimento pós-vida, tá bom? E também aí começa também os resquícios de começar a desenvolver uma cristologia patrística, digamos assim, mais escancarada, digamos assim. É o que ele começa a citar Cristo como Deus, né? E a mesma forma como Cristo é homem também. Então a dupla natureza de Cristo começa a ser assunto recorrente a partir de Clemente de Roma. Ok? O terceiro documento, terceira personagem, que nesse caso não é uma personagem, mas é um documento mesmo, é a Didaquê, tá bom? Que foi escrito provavelmente antes da destruição do templo, tá? Mas digamos que a certeza é que até 100 depois de Cristo foi escrito. Porque isso aqui é uma coisa muito antiga, tá? E ela é muito usada na época patrística na liturgia, tá bom? E ele tem 3 partes principais, o Didaquê. A primeira parte ele fala sobre os caminhos da vida, que é um caminho para a vida e outro para a morte. Uma coisa mais simples. A segunda é uma coisa mais litúrgica, que tenta falar sobre sacramentos, principalmente sobre
a Eucaristia, o batismo, desculpa, e também identificação de hipocrisia relacionada à liturgia, tá? E a terceira parte também deixar um pouco mais claro a identificação e a disciplina aos falsos profetas, os falsos ensinos dentro da instituição igreja, né, dentro da igreja. Além de também falar sobre a liderança, né, que são os bispos e diáconos, e a Eucaristia também ele vai citar nessa terceira parte. Não vou me estender muito, só vou, né, passar por cima assim, dos assuntos para também não ficar solto, mas eu não vou me ater muito a isso, tá bom? Terceiro, aí vai começar a falar alguns personagens, porque esse, por exemplo, tem 7 cartas, que é o Inácio de Antioquia, que na tradição ele é um discípulo de João, ele foi um discípulo do apóstolo João. Ele escreveu 7 cartas, tá? No início do segundo século, para as igrejas de Magnésia, Trales, Éfeso, Roma, Esmirna, a Filadélfia, e para o Policarpo de Esmirna, que era seu parceiro, no sentido de também ser discípulo de João, tá bom? O foco principal das cartas era atacar falsas doutrinas do contexto, né? E também resolver as possíveis divisões que eram recorrentes nas igrejas da época, pela dificuldade de haver uma unidade, por ser proibido, né, o cristianismo, por ser perseguido em muitas situações, e também pela falta de digamos assim, documentos escritos em grande escala, né? Então, essa necessidade de sempre deixar claro a doutrina foi uma necessidade crucial no começo da igreja, tá bom? Havia 2 principais falsas doutrinas na época para Inácio, né? Que é a negação da vida física de Cristo, que tinha uma heresia, que não me recordo o nome, mas posteriormente a gente vai falar sobre isso também, que dizia que Cristo, na verdade, era um espírito, né? E essa heresia era muito popular na época, e também os judaizantes. Os judaizantes também continuavam sendo problema para a igreja cristã. E Inácio de Antioquia se defendeu demais, mas os principais problemas que ele atacou aqui, que se defendeu, foram a negação da vida física de Cristo e os judaizantes, tá bom? Ele fala também a questão da cristologia, da dupla natureza de Cristo, tá? Vamos ver. Tá. A obra de Cristo, essa é uma coisa importante na teologia de Inácio. Ele dá um certo destaque ao papel negativo do diabo, tá? Então ele fala que o ministério de Cristo, a obra de Cristo, consistia em subjugar o diabo, entendeu? E tornar o crente participante da vitória dele sobre o diabo, tá bom? Então tinha essa característica mais individual dele, né, que era a única dele. E também ele teve digamos assim, um resquício, né, de início de eclesiologia, que ele começou a citar sobre a unidade da igreja, né, a igreja una, tá bom? Então vamos continuar. Como eu já disse, né, ele era discípulo de João, por isso é identificável, tá? É bem claro a intimidade que ele tinha com o Evangelho de João. Da mesma forma, o que eu vou falar agora, que é Policarpo, que eu vou passar bem rapidamente, porque a teologia dele não há muita coisa tipo de diferente de Inácio, e também não é tão digamos assim, detalhado quanto Inácio expressa. Mas o que é importante de Policarpo, além das suas cartas aos Filipenses, que também é no começo do segundo século, é o testemunho do seu martírio, né? Tanto nesse contexto, tanto de Inácio quanto de Policarpo, são registros importantíssimos de martírios, né? Inácio morreu comido por um leão, e Policarpo morreu queimado vivo e furado por uma faca, né? Uma adaga, uma lança. Uma lança, na verdade. Então, são relatos que, inclusive, tem em vários livros hoje. Inclusive, o livro dos Mártires também cita esses martírios. Então, vislumbrando esses martírios e toda a situação, a gente vê o contexto que está inserido esses personagens, e nós entendemos por que a teologia, né, dessa época
não era muito, digamos assim, rebuscada, mas buscava sempre afastar os falsos ensinos, tá? Sempre na patrística a gente vai ver isso, de se defender de falsos ensinos. Por isso que a institucionalização da igreja, a primeira instância, a primeira vista, não foi uma coisa ruim, tá? Não foi uma coisa ruim. Na verdade, a igreja viu isso como se fosse, entre aspas, um respiro, né? Como se fosse um respiro, porque a pressão era muito grande intra-eclesiástica e extra-eclesiástica. Quando a pressão extra-eclesiástica cessou, então aí o tratamento intra-eclesiástico começou a agir de forma mais padronizada e mais uniforme, tá? Com os concílios. Mas não chegamos lá ainda, a gente está ainda na patrística, né, dos pais apostólicos, que está ainda aquela bagunça de perseguição e digamos, tentativa de unificar a doutrina cristã, tá bom? Então é isso, pessoal, eu vou parar por aqui, a gente tem muita coisa para falar ainda, inclusive tem alguns pais apostólicos que eu não citei, eu vou citar no outro vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal, um beijão, até o próximo vídeo, tchau, tchau.